com vocês aí? Espero que sim, tá? Hoje a nossa aula vai ser uma aula de História comigo, professora Sinara Souza, para as turmas do 4º ano em Acelera. E hoje, olha só, a gente vai falar sobre bairros em Recife. E a gente tem uns convidados especiais hoje na nossa aula. A gente está aqui com o Nauzinho, que ele vai participar da nossa aula. E ali no chat a gente está com a professora Mauriceia e com a professora Márcia. Olá, pois é, hoje aqui é em dupla, olha aí. É em duplo, até a cor, elas vieram igualzinha hoje. É porque hoje a gente vai brincar. Aí eu convidei a professora Márcia, ela vai ficar ali sentadinha, escutando a nossa aula. E elas estão curiosas para saber o que é a brincadeira. Aí eu não disse ainda para não estragar, né? Eu sou esperta. E aqui também a gente tem a nossa intérprete de Libras, que é a Mídia, que ela está fazendo essa tradução simultânea para a gente aqui, tá certo? E olha só. Essa nossa aula a gente pode assistir aonde? A gente está aqui assistindo ao vivo, né? Bem legal. E eu quero que vocês interajam ali com os professores, falem bastante no chat. E para vocês fazerem essa interação, como é que vocês fazem? Vocês baixam o aplicativo do Educa Recife no celular ou no tablet. Aí vocês vão lá e conversam com a gente. Ah, mas não deu para assistir a aula? Depois vai lá no canal do YouTube da gente, também dá para assistir a aula, tá bom? Então se liga. Olha só aqui, eu já trouxe aqui um bairro. Um bairro bem bonito para vocês. Como é que é o bairro de vocês? Vai dizendo aí para a professora Mauriceia. Como é o bairro de vocês aí? Me pensem aí, professoras. Como é o bairro de vocês? O meu bairro é bem legal, ele é arborizado, mas também tem um trânsito bem intenso. Eu vejo algumas casas, tem muitos prédios, então é bem organizado o meu bairro. E o seu, professora Márcia? O meu também, mas o meu tem mais edifícios, né? Tem mais prédios, ruas são asfaltadas e o movimento também é grande. O meu bairro é um bairro parecido com esse aqui, é um bairro bem residencial. Tem muitas casas, tem muitos prédios. Tem até uns vizinhos aqui na produção que estão falando, ó, sou vizinho. Sou vizinho, é verdade, a gente tem muitos vizinhos. Tem muitos vizinhos, assim, porque a gente tem um ditado aqui, quem mora em Recife e nas regiões metropolitanas, que Recife é um ovo. Já ouviram isso? Já ouviu esse ditado, vocês, professores, que Recife é um ovo? Que todo mundo se conhece? Que tem sempre alguém que conhece alguém que conhece alguém? Então, aqui é assim, todo mundo se conhece, de alguma forma ou de outra. Não dá nem para se esconder, que é o que a gente fala. Então, quando a gente está falando desse bairro aqui, você sabe qual é o nome do seu bairro? Ou então você sabe qual é a origem do nome do seu bairro? Você já parou para perguntar por aí? Vocês sabem, professoras, qual é a origem do nome do bairro de vocês? Olha, professora, eu não sei a origem do nome do meu bairro, mas por falar em bairro, e aí voltando à pergunta que você fez anteriormente, como era o bairro, o Carlos respondeu que o bairro dele é muito calmo e tem muita casa. E a Yasmin disse que no bairro dela tem muito carro e muito comércio. Agora só falta ele dizer qual é o bairro. É verdade. Porque alguns dizem assim, eu moro em Recife, certo? Recife, capital, cidade. Algumas pessoas moram no bairro do Recife, mas nem todo mundo mora no bairro do Recife, que a gente tem essas divisõezinhas. Então, o que são bairros? Bairros são áreas compartimentadas em que se divide uma cidade ou um município, justamente para quê? Para facilitar a orientação dessas pessoas e tornar a administração pública mais eficaz. Porque imagina, se fosse para organizar a cidade do Recife todo de uma vez, ia ficar complicado organizar todas as áreas. Então, se divide essas áreas para melhor facilitar essa organização. E esses bairros também, eles têm outras divisões por motivos históricos ou por motivos pessoais das próprias pessoas que fazem parte desse bairro. Olha só a nossa cidade linda, maravilhosa do Recife, que a gente está vendo ali. Eu adoro essa parte que a gente está vendo ali dos diques, o Marco Zero. A gente está vendo ali alguns prédios importantes que a gente tem nessa região daqui. Então, o Recife, ele tem vários bairros, que é a nossa cidade, né? Olha só aqui, como a gente vai procurar a localização do Recife. A gente está vendo aqui no mapa, o mapa do Brasil. E imagina o Brasil todo. Primeiro a gente está vendo aqui, o nosso país é o Brasil.
O nosso estado, que é uma divisão que a gente tem dentro do país, que são os estados, se chama Pernambuco. E ele está aqui, ó, de laranjinha. Olha aqui a legenda. Ó. Laranjinha, ele está lá na ponta. Ele forma praticamente uma linha e está no litoral da região Nordeste. E quando a gente amplia esse mapa aqui, a gente vai ver o quê? Aqui o estado de Pernambuco, olha só. Dentro do estado de Pernambuco, existem os municípios, que são as divisões dentro do estado. No caso, o nosso município, que vocês estão aqui assistindo a nossa aula, é o município do Recife, que também está de laranjinha aqui, ó, lá na pontinha, na região litorânea. E esse município, que também é chamado de cidade, ele é a capital dessa região aqui, de Pernambuco, tá certo? E olha só, aqui do outro ponta a gente já está vendo o mapa do Recife, que ali ele é dividido por bairros. A gente está vendo ali aquelas linhas. E a gente pode observar que tem bairro grande, tem bairro pequeno, tem bairro para todo gosto. Tem uns bairros que são bem pequenininhos, mas já tem uns, olha, que são enormes. Então, a área total dessa região aqui é mais ou menos ó, de 218 quilômetros quadrados. Então, tem um espaço grande. A gente está vendo aqui quais são as divisões geográficas dessa nossa região, só para vocês entenderem. Então, o nome do nosso país é o Brasil, o nome do nosso estado é Pernambuco e o nome da nossa cidade é Recife. Só para vocês não ficarem na dúvida, tá certo? E olha só. Tal divisão também se faz necessária para estudos e pesquisas em determinadas áreas, como educação, segurança e saúde. E por que essas pesquisas são importantes? Porque graças a essas pesquisas a gente sabe para onde é que vai o investimento, para onde é que vai o dinheiro e a organização do Estado que ele faz para poder manter um equilíbrio em toda a cidade. Então, isso significa o quê? Se eu moro na cidade 1, aí a professora Márcia mora na 2, a professora Mauricéia mora na 3. Aí a prefeitura vai e manda o dinheiro para a minha área. Ele já sabe que mandou para a área 1. Então, as próximas áreas que ele vai mandar é para a região 2 e para a região 3. Para ficar, ó, tudo normalizado, tudo igualzinho. Então, aqui a gente consegue ver as subdivisões do Recife. É bairro que só, né? E por falar em bairro, né? Professora Sinara, com certeza o bairro da Yasmin e do Carlos deve aparecer aí nessa lista. Porque a Yasmin disse que mora no bairro de Casa Amarela e realmente é muito movimentado. É verdade. Muito movimentado, Casa Amarela. E o Carlos mora na Campina do Barreto. Ah, conheço também. E olha só, aqui está a descrição de todos os bairros do Recife. E ali a gente está vendo que eles têm umas coisinhas. Porque o Recife também ele se divide de outras formas, que isso é uma questão de cada estado, quer dizer, de cada município. E aqui ele se dividiu de uma forma diferente, olha só. Que é justamente essa lei aqui que o Nau vai falar. E olha só o que o Nau vai dizer para vocês agora. Recife 1. Olá, caros estudantes. Eu sou Mãe Edna. Vamos conversar um pouco nessa aula sobre a cidade do Recife. Como a professora Sinara explicou, ela é organizada por RPA. Conforme a Lei Municipal número 16.293, de 22 de janeiro de 1997, o Recife se divide em 6 regiões político-administrativas: Centro, Norte, Noroeste, Oeste, Sudeste e Sul. A RPA, por sua vez, divide-se em micro-regiões que agrupam os bairros. Ao todo, são 94 bairros, instituídos pelo Decreto Municipal 14.452, de 26 de outubro de 1988. Nós temos bairros muito populosos, como o de Afogados. Mas também temos pouco populoso, como Pau-Ferro. É verdade. Olha só como o Nau é um menino inteligente. Ele disse aqui, ó, professora Mauricéia e professora Márcia, sobre as divisões que a gente tem da nossa cidade do Recife, que são as RPAs. O que são essas RPAs?
São as regiões político-administrativas, e a gente tem 6. Já ouviu aí dizendo qual é a RPA da sua escola? A gente utiliza muito nas escolas qual é o nome da sua RPA. Por exemplo, a Escola Municipal para Aulas Digitais fica na RPA 1. E qual é a sua escola? Fica em qual RPA? Hoje, a pergunta que você vai fazer para a sua professora é a seguinte: professora, qual é a RPA da minha escola? Aí você vai saber qual é a sua RPA, tá certo? Então, como ele falou aqui, a gente já sabe que são 94 bairros e uma curiosidade. Tem áreas no Recife que não são bairros, mas as pessoas chamam o nome daquela região. Por exemplo, existe o bairro de Joana Bezerra. E dentro do bairro de Joana Bezerra existe uma região que é chamada de Coque. Conhece uma região assim? Vocês conhecem? Conhece, professoras, alguma região assim? Que não é o nome de um bairro, mas é uma região? As pessoas falam? Olha, o Recife tem muito disso, né? Muitos locais que as pessoas, assim, é tão comum, tão familiarizado, tão popular, que as pessoas acham que é um bairro. É verdade, as pessoas acabam achando que é um bairro. Isso mesmo. Então, falando mais sobre bairros, olha só. Essas são áreas compartimentadas em que se divide uma cidade ou município, como eu já falei, né? Que se torna fácil para a administração pública organizar o espaço e o ambiente, que também se faz essa pesquisa em determinadas áreas para se saber o que está precisando ali, o que a população precisa. Por quê? As pesquisas têm que ser voltadas para a área de educação, para a área de segurança e para a área de saúde, porque a gente precisa saber se aquele bairro está todo mundo tendo acesso a isso. Se está precisando de mais escolas, se está mais precisando de um posto de saúde, se está precisando de mais policiamento. Por isso que se fazem muitos censos, se fazem muitas pesquisas para saber o que é que se está precisando em determinadas áreas. E ó, o surgimento pode ser através de um povoado que teve ali naquele local ou por criação de uma iniciativa governamental. Como assim? Esse bairro tem várias formas de surgir, como eu falei para vocês. Olha só, por exemplo, o bairro da Coab daqui do Recife. Ele, até o ano de 1988, ele fazia parte do Ibura, mais precisamente chamado de Ibura de Cima. Olha só, aqui de vermelhinho é o bairro da Coab e aqui é o bairro do Ibura. Antigamente eles eram um bairro só. Então, em 88 eles foram separados e cada um ficou com um nome diferente. O Ibura continuou como Ibura e aquela região ficou sendo chamada de Coab. Já o Rosarinho, que é aquele bairro bem fininho, tá vendo ali, ó, bem fininho que tá ali, ele teve origem em 1850 através de um sítio que era ali, que se chamava, era um sítio que pertencia a Francisca Acioli Lins. E nesse sítio tinha uma capelinha que era dedicada à Nossa Senhora do Rosarinho. Por isso que aquele bairro se chama Rosarinho. Olha que interessante. Gostaram dessas historinhas? Vamos tentar descobrir aí qual é o nome do seu bairro e descobrir um pouquinho qual é a história do seu bairro, porque se eu fosse falar, são 92 bairros aqui de Recife. É muita história, gente. Não tem como eu contar aqui. Eu ia ter que ficar que nem a professora Kedma até meio-dia aqui na aula. E não ia dar. Então, o que a gente encontra nesse bairro, Ronaldo? A gente encontra quarteirões, ruas, ruelas, becos, avenidas. Cada um dá um nome diferente. Aquela ali. Aqui em Recife, a gente tem esse toque. A gente fala por ponto de referência. Aqui as pessoas esquecem até que tem nome de rua. Já passaram por isso? Onde é que fica tal lugar? E a pessoa diz assim, ah, fica ali perto da casa de fulano, de não sei o quê, não sei o quê. Ou de partes comerciais. Ah, é aquela rua do estabelecimento tal, né? Isso Porque mesmo. é a referência. Esquece o nome da rua, mas ali Esquece o tá... nome da rua, mas é importante, gente, a gente saber o nome da rua, porque a gente tem que saber onde é que a gente tá? Se localizar. Olha, outra coisa que a gente encontra também nos bairros, ó. Casas, prédios, praças, academias, empresas, repartições públicas, hospitais, bancos, monumentos históricos, naturais, igrejas, parques, mas o quê? Escolas, restaurantes, comércios, indústria e condomínios. É muita coisa que a gente encontra no bairro. E tudo isso depende também o quê? Do tipo do bairro, tá? Que a gente já vai chegar lá, ó.
O predomínio de cada um desses aspectos fará com que ele seja conhecido pelo seu potencial turístico, tecnológico, financeiro, industrial ou entre outros. Então, o que tiver mais naquele bairro aqui, mais naquela concentração, é o que vai caracterizar aquele bairro. Por exemplo, aqui na Ilha do Leite, que as pessoas chamam aquela região de Ilha do Leite, existem muitos o quê? Prédios que são hospitais. Então, aquela região ali é bastante conhecida pelos seus hospitais. Existem prédios que têm uma grande presença de casas, então são conhecidos como prédios que têm muita casa, que têm residências. Já tem os prédios que têm muito comércio, por exemplo, aqui nessa região daqui da Conde da Boa Vista, tem muito comércio. Então, essa região aqui é uma região comercial. E assim os bairros vão se dividindo. E olha só o que eu trouxe aqui para vocês. Ó. É importante a gente entender quais são esses tipos de bairro e como é que eles funcionam, para a gente também poder se organizar. O primeiro bairro que eu trouxe aqui para vocês é o bairro residencial, que já dá para entender, né? Que a gente já está vendo aí as casinhas. Nos bairros residenciais, são bastante comuns em todos os tipos de cidade e podem ficar espalhados por várias localizações ao longo do município. A estética e a estrutura, o que significa isso? A forma que o bairro é organizado pode ser diferente entre si. Pode ter mais casa ou pode ter mais prédio. No caso do bairro da professora Márcia, tem mais prédio, né, professora Márcia? É, tem mais prédios. Já o meu bairro tem bastante casa. E Que bom. E o seu bairro, professora Mauricéia, tem mais prédio ou tem mais casa? O meu bairro é muito misturado. Ele tem casas e ele tem prédios também. Agora, a Yasmin, ela falou que tem uma amiga que se chama Maria, mas Maria mora em Abreu e Lima. E Abreu e Lima, aí a gente estava conversando aqui com a Maria, eu estava dizendo, com a Yasmin, e eu falei para ela que Abreu e Lima já não fica mais em Recife, então é uma outra cidade. Varia, né, professora Mauricéia? Então, olha só, mais uma curiosidade sobre os bairros residenciais. Ó. Há aqueles que têm condomínios fechados, outros com pequenos sobrados e casas térreas. Os bairros residenciais podem se diferenciar também por ser mais arborizados ou menos arborizados, ou com um número reduzido de moradores ou bastante populosos. Isso varia de um bairro para o outro. E olha esse aqui é bem comum também aqui na nossa cidade, ó. Bairros comerciais. Já está dizendo, né? Bairros comerciais são bairros que têm comércio. Olha só. Muitas vezes eles são bem movimentados devido à sua natureza, atraindo dezenas, centenas e até milhares de pessoas todos os dias. São marcados pela existência de shoppings, escritórios, salões de beleza, agências das mais variadas, incluindo serviço bancário. E podem estar situados na área mais central da cidade, mas e também em regiões bem específicas, localizadas no setor de distritos menores. Então, ó, varia. E outra característica comum desse bairro é que ele também, ó, funciona como meio de ligação entre diferentes regiões da mesma cidade, com estação de trem, de metrô ou ainda terminais de ônibus. Então, tá lembrando de algum bairro que é assim? Diz aí para a professora Mauricéia que a gente quer saber, tá? E olha, e os bairros industriais? Bairro industrial é que tem o quê? Que tem indústria. Nem todas as cidades possuem bairros industriais, mas quando eles existem, costumam ter grandes extensões territoriais e características bem singulares. Por que grandes extensões? Porque as indústrias, gente, são grandes, então eles precisam desse espaço. E olha só, não se engane em pensar que próximos aos bairros industriais não tenham moradias, tá? Por quê? Porque muitos trabalhadores que moram na indústria querem morar próximo ao trabalho e acabam construindo casas perto dessa região para facilitar o seu deslocamento. E é justamente uma característica que a gente vê aqui agora nesses bairros mistos. O que é um bairro misto? Um bairro misto é que tem um pouquinho de cada coisa. Ó, algumas cidades, principalmente as grandes, contam com grandes regiões sem uma característica dominante, com presença de imóveis, residências, comércios e indústrias. E aí, estão pensando em algum bairro que tem isso? Vão pensando aí.
Esse tipo de bairro é muito comum no Brasil. Esses espaços também são marcados pela existência de diferentes classes sociais, indo desde casas de classe média a comunidades e conglomerados. Então, ó, é tudo junto e misturado aí, gente. Não tem uma coisa separada da outra, não. Tá certo? E os bairros mistos acabam sendo aqueles bairros mais completos, que proporcionam mais comodidade, conveniência e mobilidade. Que isso é bom para todo mundo, porque tudo fica perto, uma coisa da outra. Você não precisa se locomover muito longe para conseguir alcançar o que você precisa. E, por fim, a gente encontra os bairros rurais, que são aqueles bairros um pouquinho mais afastados, com poucos moradores, grandes espaços territoriais e tem aquelas relações da vizinhança bem tradicionais, porque eles valorizam muito costumes antigos, gostam de estar brincando, as crianças brincando na rua, subindo árvore, é uma beleza. Adoro esses bairros, ó. E eles costumam ficar bem distantes das regiões centrais, como a gente falou aqui. E tem pouco acesso a coisas de comércio, mas também, ó, eles baseiam o quê? As suas atividades no uso da terra e buscam alternativas que geram trabalho e renda, além da produção de itens para a própria subsistência. Porque ali, o que eles produzem, o que eles vão precisar para se alimentar, tá? E, ó, independente do tipo de bairro, vale ressaltar que cada um tem a sua organização própria e relevante para quem está vivendo ali. Então, eles tentam se organizar da melhor forma que eles podem, tá bom? E olha só, algumas pessoas, inclusive nas grandes cidades, se identificam muito com o bairro. E até hoje falam desse bairro com muito carinho, com muito amor. Principalmente se ela se mudou daquele bairro. Vocês se mudaram do bairro que vocês nasceram, professoras? Bem, eu morava no interior, né? Eu morava Então se mudou de cidade, não foi nem de bairro, né? Pois é, aí vim pra cá, né, já mocinha. Mas mudei muito. Que bonitinho. Você, professora Mauricéia? Eu mudei também, mas aí eu queria fazer somente assim uma parte na questão da divisão que você falou no início, entre rua, bairro, município e estado. Porque, por exemplo, a Yasmin, eu acho que ela falou aqui da Rua do Hospício. E aí ela fala, Rua do Hospício é um bairro comercial? Olha, Rua do Hospício é uma rua que fica no bairro da Boa Vista. Então, a gente tem que pensar nas divisões do município. E aí tem outras questões que é outro município. Por exemplo, Olinda é um município que é vizinho de Recife, mas já é outro município. Abreu e Lima, outro município. Então, a gente tem que pensar nas divisões e quem são essas diferenças para poder compreender melhor. Que, com certeza, nas próximas aulas serão explicadas também sobre isso. Não é, professora Sinara? Isso mesmo. Como a gente mostrou ali no começo, professora Mauricéia, a gente falou do país, que a gente mora aqui, é o Brasil. Depois foi para o estado, que é o de Pernambuco. A nossa cidade, que é o Recife. E a gente estava comentando ali dos nossos bairros. E cada bairro tem suas ruas, como eu mostrei ali no slide, né? Tem suas ruas, tem as suas avenidas. Tem aquelas regiões que tem um nomezinho diferente, que não é um bairro, mas é uma região, é uma pequena área. Então, tem uma divisão que a gente tem que entender. E eu tô com o celular aqui na mão porque já tá quase na hora do jogo, tá? E eu vou precisar dele. Mas antes, o Nau, que tá aqui também, ó, ele vai apresentar para vocês o hino da nossa cidade. Vocês conhecem o hino da nossa cidade, do Recife? Olha só. Antes dessa parte aqui do brincar, e a gente vai conhecer esse hino. Deixa eu botar Esse aqui. hino. Olá, pessoal. Hoje vou apresentar para vocês o hino do Recife. Vamos dançar junto comigo? Mauricéia, um carro de vitória, a visão igual a produz. Toda vez que do cimo da história se desenha o teu nome de luz. Descida e claridade, Recife, sonha o luar. Lendária e heróica cidade, plantada
parar, porque senão não vai dar tempo da gente brincar. E a professora Márcia vai ficar triste se a gente não brincar, né, professora? A gente tem 30 segundos para brincar. Eita. É o seguinte, vocês cada um tem um papelzinho aí. Eu tô aqui com o meu cronômetro. E é o seguinte, vocês em 30 segundos, quem escrever mais bairros do Recife ganha. Preparadas? Ó, valendo! Tic-tac, Ih, a minha tic-tac, caneta não tic-tac. Ah, eu não acredito. E eu testei, professora Márcia. Vê só. Vamos lá. E aí, quem será que vai ganhar? Vocês podem fazer essa brincadeira em casa, tá? Vocês separam aí as canetas e os papéis, aí vocês dão um tempo, marcam um tempo e dizem assim, olha, 30 segundos para quem escrever mais bairros do Recife. Aí ganha a brincadeira quem acertar mais bairros, tá? A gente tem, ó, 94 opções aí. Vamos lá. Deu tempo! Tá bom. Parou! Vamos ver, professora Márcia. 1, 2, 3. Não, tem que falar o nome do bairro. Ah, tá bom. Ah! Ibura, Ah. Afogados, Certo. Casa Amarela, Certo. Boa Vista, Certo. Boa Viagem, Imbiribeira e Pina. Imbiribeira é bairro? Não é? É, bairro da Não, é Imbiribeira. que, ó, tô dizendo ali que Bairro é. da Eu tava aqui Imbiribeira. pesquisando, É. olha. Tá Bairro da certo, Imbiribeira, então tá foram correto. certo. Obrigada, viu, professora Abigail? Tá me dizendo que é todo bairro. Agora a professora Mauricéia. Olha só, eu consegui 10 bairros. Nossa. Santo Amaro, claro, Madalena, Torrões, Boa Vista, Soledade, Casa Amarela, Campina do Barreto, Ibura, Coab, Jordão. Muito bem, professora Mauricéia. Arrasou, professora Muito Mauricéia. bem, professora Mauricéia, parabéns. Eu queria agradecer a participação da professora Mauricéia e da professora Márcia. Muito obrigada. Por nada. E Yasmin ainda me ajudaria, porque ela colocou aqui, bairro da Macaxeira. É isso aí, Yasmin. Foi um prazer, Olha, gente. eu não vou entrar em pormenores aqui não, mas só queria agradecer a participação de todos aqui. Dizendo que tem a próxima aula que é do 5º ano. Um beijo grande para vocês e até a próxima.